A Juliana já solicitou, tá? Eu já vou dar o play aqui. Uma ótima noite a todos. Aqui é Ademar Faria Júnior, falando aqui da cidade de Linhares, né? Numa participação virtual com os companheiros aí do Clara de Assis. É uma honra, um prazer enorme poder estar com vocês essa noite para nós abordarmos um tema muito interessante, um tema bem legal. E eu queria aproveitar esses instantes iniciais, depois eu vou convidar aí a nossa companheira Juliana, que vai fazer uma leitura preparatória e também vai fazer a nossa prece de abertura dos nossos trabalhos, ok? Mas eu queria agradecer a presença de todos, de todas as casas, de todos os locais, as pessoas que foram convidadas, estão participando com a gente, né, desse encontro, desse momento de estudo, de aprendizado, de reflexão. Vai aqui um abraço especial a todos os companheiros do Clara de Assis, também os companheiros lá de Aracruz, né? Hoje, inclusive, em contato com eles estão fazendo uma grande divulgação lá da nossa live, né? E o companheiro Sérgio falou, lembra da gente lá, fala da gente na hora. Então, nós estamos aí enviando um forte abraço, né, aos companheiros lá do Movimento Espírita de Aracruz. Os companheiros aqui do Joana d'Arc de Linhares, do Núcleo Espírita Irmã Sheila, que também estão participando conosco desse momento. Então, eu passo a palavra agora para a Juliana Arcanjo, para que ela possa, então, fazer, né, a nossa leitura preparatória, a nossa prece. Boa noite, Juliana. Boa noite, Ademar. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Linhares nunca foi tão pertinho de Vitória, não é? É verdade. Mas com os companheiros também de Aracruz e o Brasil e o mundo. A gente, felizmente, está conectado para falar do Evangelho e hoje com esse tema tão curioso, talvez, né? E esclarecedor, que é saber se existem milagres. Bom, para a gente iniciar, nós vamos ler um trecho de uma leitura que nós colocamos diariamente nas redes sociais do Clara de Assis, que é do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. E a mensagem compartilhada na manhã de hoje diz assim: Ser gentil com as crianças. Elas necessitam de oportunidade e de amor para lograrem o triunfo. Esses cidadãos em formação ignoram as lutas que os aguardam. Distende-lhes o gesto de simpatia, transmitindo-lhes a confiança na humanidade que representa. Não as atemorizes, nem as maltrates. Quem visse aquele menino em Nazaré, no passado, entre outras crianças, brincando descuidadamente, não poderia imaginar que era o construtor da terra, nosso modelo e guia. Então, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos, pela presença de todos os companheiros que acompanham esse estudo da noite com o companheiro Ademar, nós, em oração, vibrando
a paz por todo mundo, vibrando a saúde, o restabelecimento de todas as pessoas que se encontram enfermas, o cuidado de todos os profissionais de saúde, todas as pessoas que necessitam trabalhar e cuidam uns dos outros, que possam ser amparados, protegidos, e que nesses instantes de estudo possamos todos receber as bênçãos que vêm a partir do estudo e das palavras do nosso companheiro. Agradecidos estamos e iniciamos o estudo da noite. Ademar, eu deixo você aí com a tela inteira para ficar mais confortável. E um ótimo estudo para todos nós. Muito bem, Juliana. Muito obrigado pela leitura preparatória, pelo momento da prece. Bem, nós gostaríamos de dizer aos senhores que nós estamos bem à vontade na hora de falar sobre esse assunto. A questão dos milagres, se existem milagres, ou os milagres na visão da doutrina espírita, a forma como queiram chamar. Porque esse estudo, ele é resultado, parte desse estudo, né, é resultado, inclusive, de uma pesquisa bastante extensa que nós fizemos, tendo como referência uma obra básica da doutrina espírita, chamada de A Gênese, que foi lançada em janeiro de 1868. A Gênese trata dos milagres e das predições, segundo a doutrina espírita. Uma obra ímpar, uma obra que nós não podemos deixar de ler, de pesquisar. Baseado nesses estudos, nós, inclusive, tivemos a oportunidade de lançar um dos nossos livros, que é esse aqui, Desvendando os Milagres. É uma obra que já está na sua segunda edição, em que nós tratamos desse assunto, tendo como base o livro A Gênese de Kardec. Então, nós ficamos bem à vontade para falar sobre esse tema, por conta de que nós temos realizado algumas pesquisas a respeito desse assunto. Bem, nós vamos escolher alguns dos fenômenos realizados por Jesus, não todos, porque muitos têm praticamente a mesma origem, a mesma causa, o mesmo modus operandi. Então, nós selecionamos alguns desses fenômenos. São vários, mas como o tempo não permitiria, nós então selecionamos alguns para que nós possamos analisar com vocês essa noite. Mas eu gostaria de deixar bem claro aos senhores que não é o nosso objetivo criar qualquer tipo de confusão mental junto aos senhores em relação àqueles companheiros de outras crenças que, porventura, estejam assistindo a nossa palestra. Porque nós vamos trazer algumas conceituações bem diferentes das religiões tradicionais, das escolas tradicionais. A interpretação que nós oferecemos, ela tem realmente uma diferenciação. E quando nós falamos sobre milagres, automaticamente, muitos companheiros de outros credos podem não concordar de imediato com o que nós estaremos falando. Então, eu peço, inclusive, que fiquem desarmados. Livrem-se dos preconceitos, das ideias pré-estabelecidas, para que nós possamos mergulhar mais profundamente nessa questão, nesse assunto. Então, quando nós colocamos aí nesse slide que está apresentado aí para os senhores, existem milagres, é uma pergunta, nós respondemos que não. Não existem milagres. Nós vamos perceber que Jesus nunca operou nenhum tipo de milagre quando esteve aqui na face do planeta Terra. E nem tampouco ninguém na face da Terra realizou nenhum tipo de milagre. As pessoas às vezes ficam um pouco chocadas quando nós falamos isso, mas nós gostaríamos de explicar
e nós temos que apresentar, evidentemente, a proposta da doutrina espírita para essa questão. Então vejamos o seguinte, na conceituação normal, o milagre é uma derrogação das leis da natureza. Essa é uma definição de milagre, uma derrogação, uma alteração das leis da natureza para que determinado fenômeno possa acontecer. Certo? Então vamos lá. Eu ouso afirmar que aquelas pessoas que acreditam nos milagres, automaticamente, elas não acreditam, mesmo sem saber, que Deus é a inteligência suprema do universo. Vou repetir. Aquelas pessoas que acreditam nos milagres, elas automaticamente não acreditam que Deus é a inteligência suprema do universo, mesmo sem se aperceber disso. Mas por que eu posso afirmar isso? Pelo seguinte, vejamos, quando nós afirmamos que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, né? A inteligência máxima, a inteligência absoluta do universo, nós estamos querendo dizer com isso que todas as leis que ele criou, todas as leis são sábias, são perfeitas e imutáveis, ou seja, elas não necessitam sofrer qualquer tipo de modificação. Elas não precisam sofrer nenhum tipo de alteração ou adaptação. Elas são perfeitas e imutáveis. Essa é a concepção que nós temos das leis divinas criadas por Deus. Então vejamos, se o milagre é uma derrogação das leis divinas para a ocorrência de um fenômeno, nós estamos automaticamente dizendo que quando Deus criou essa lei, não estava previsto a ocorrência em análise, aquela que nós chamamos de milagre. Então, se aquela lei da natureza, aquela lei divina, ela precisou sofrer uma derrogação, uma alteração, uma modificação, para que acontecesse um fenômeno que nós chamamos de miraculoso, significa dizer, então, que quando aquela lei foi criada, ela não previa aquela ocorrência, porque ela precisou ser modificada para aquilo acontecer. Ora, então quem a criou não procedeu com a inteligência absoluta. Então nós estamos automaticamente dizendo que se a pessoa acredita no milagre, ela está acreditando também que o criador das leis da natureza não é a inteligência suprema. Podemos estabelecer um paralelo, por exemplo, as leis humanas. As leis humanas, elas são mutáveis. Elas precisam sofrer modificação ao longo do tempo para se adaptar às condições sociais. As leis divinas não, já que elas são sábias, perfeitas, elas são imutáveis. Elas não têm necessidade de sofrer qualquer tipo de alteração. Então, quando nós dizemos que não acreditamos no milagre, exatamente estamos afirmando que a inteligência suprema do universo, que é Deus, criou todas as leis com perfeição. Agora, existem fenômenos extraordinários? Sim. Fenômenos fantásticos? Sim, existem. Jesus os produziu, mas todos eles têm explicação. Todos eles pertencem à órbita dos fenômenos da natureza. Todos eles estão inseridos no mecanismo das leis da natureza. Portanto, não são miraculosos. São fenômenos perfeitamente enquadrados na órbita, no campo das leis da natureza. Vamos prosseguir, então. No próximo slide, eu coloquei ali Jesus e as leis universais. Bem, já que o foco é o estudo do milagre, que não existe, ou seja, o estudo de fenômenos
maravilhosos produzidos pelo Cristo quando ele esteve entre nós, então vamos falar um pouco sobre Jesus e as leis universais. Jesus, segundo o Livro dos Espíritos, foi o espírito mais evoluído que esteve entre nós. Jesus participou, segundo informações do Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, participou diretamente da formação, da estruturação do planeta Terra, há 4,5 bilhões de anos atrás. Então Jesus conhece com riqueza de detalhes os mecanismos das leis da natureza, as leis que regulam o comportamento da natureza do planeta Terra. Conhecedor dessas leis em toda a sua profundidade, quando ele esteve entre nós encarnado, os fenômenos que ele produziu eram fenômenos inseridos na órbita dessas leis naturais. Só que, para os homens da época, por eles não conhecerem os mecanismos dessas leis, esses fenômenos foram tratados como fenômenos sobrenaturais, fenômenos inexplicáveis. E nós sabemos hoje que o sobrenatural não existe. Não existe nenhuma ocorrência que esteja sobre, ou seja, além da ou acima da natureza. Todos os fenômenos são naturais. Todos estão inseridos nos fenômenos da natureza. Então, os homens, em não conhecendo o mecanismo de ação dessas leis, trataram desses fenômenos que Jesus produziu com a maior tranquilidade, porque ele conhecia os mecanismos de produção desses fenômenos, os homens o trataram como sendo milagres ou fenômenos miraculosos. E até hoje muitas pessoas assim o consideram. E para nós, os espíritas, são fenômenos perfeitamente normais. Então o Cristo produziu esses fenômenos porque ele conhecia, ou melhor, ele conhece os mecanismos de operação e de atuação desses fenômenos que regulam o comportamento do planeta Terra. Muito bem. Temos que tratar também rapidamente sobre os fluidos, né? Ou o fluido. Nós, com as informações dadas pelos espíritos superiores, sabemos que existe uma substância elementar primitiva no universo, chamada de fluido cósmico universal. Foi chamado já de várias coisas, né? De éter. Hoje é a matéria escura, segundo as informações mais modernas da física. Esse fluido cósmico universal foi apresentado pelos espíritos superiores como a matéria básica do universo. Emmanuel, inclusive, chega a dizer que o fluido cósmico universal é o hálito de Deus, onde todos os seres se encontram mergulhados. Então, essa matéria básica primitiva é o elemento utilizado pela divindade para a construção e manutenção do universo. Desde o surgimento do universo, utilizando a teoria mais moderna do Big Bang, que teria sido o início de formação do nosso universo, já que o Espiritismo é ciência, nós consideramos essa teoria válida até que outra surja com explicações melhores. Isso não exime a existência de Deus. Foi Deus quem deflagrou essa grande explosão, o Big Bang, que deu origem ao nosso universo conhecido, né, o universo material conhecido. Esse fluido cósmico universal é adaptável à realidade de cada mundo, de cada planeta. No nosso, ele tem características próprias. E a ação sobre esse fluido cósmico universal propiciou ao Cristo a produção de diversos fenômenos, utilizando esse princípio desse fluido que funciona como um elemento básico e primitivo. Então, o fluido cósmico universal é um dos elementos que nos auxiliam a entender muitos dos fenômenos chamados de miraculosos. Vamos falar também um pouquinho sobre o perispírito. O perispírito, que é o corpo espiritual, que muitas pessoas às vezes falam, o Espiritismo inventou essa história de corpo espiritual. Não, de maneira nenhuma.
A crença no corpo espiritual é antiguíssima. Os egípcios já acreditavam, chamavam de Ka ou Bai, né? Nós temos Pitágoras chamando de Eidolon. Linga Sharira, segundo os hindus, corpo astral dentro da teosofia. A doutrina espírita o considerou como perispírito. Foi até uma analogia que o codificador fez com relação àquela membrana que reveste o caroço de um fruto, que é o perisperma. Então, aquilo que reveste o espírito é o perispírito. Aquilo que está em torno do espírito. Esse é um corpo espiritual. O nosso corpo de apresentação quando sairmos do mundo material. Quando formos para o mundo espiritual, estaremos com o nosso corpo perispiritual. Quando um médium vidente vê espíritos, ele os vê e os identifica, os localiza, porque eles têm um corpo espiritual. Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, versos 44, até os 54, 55, ele faz referência a esse corpo. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Uns são os corpos terrestres, outros são os corpos celestes. Como querendo dizer exatamente o que acontece conosco no momento da desencarnação, que nós devolvemos o nosso corpo físico à Terra, então nós semeamos o corpo físico e ressurgimos no mundo espiritual com o nosso corpo espiritual, o perispírito. Então esse corpo espiritual é que nos dá a nossa estruturação espiritual, ajuda na modelação da nossa forma física e mantém a nossa individualidade quando partirmos aqui do mundo material. Na sequência, vamos analisar algumas passagens evangélicas que tratam de alguns assuntos. Um deles é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse fenômeno é perfeitamente explicado. Jesus chega a Betifagé, perto do Monte das Oliveiras. Betifagé está a uma distância considerável de Jerusalém. Só que aí, lá em Betifagé, ele chega para os seus discípulos e diz assim: olha, ide àquela aldeia que está distante. Chegando lá, vocês vão encontrar uma jumenta. E junto dela, um jumentinho que está sob o seu jugo. Desamarrai-os e trazei-los. Se alguém vos disser alguma coisa, diga: o Senhor tem necessidade deles. Bom, eu fico imaginando, aqui é uma observação pessoal, eu fico imaginando a cara dos discípulos nessa hora. Eles devem ter olhado um para a cara do outro e pensado assim: poxa, mas como é que ele sabe, né, que em Jerusalém está tão longe, como é que ele sabe que lá tem uma jumenta e junto dela um jumentinho? Esse fenômeno é um fenômeno da dupla vista. Isso está estudado no livro A Gênese. A dupla vista é uma visão espiritual. É o espírito que vê, sem a necessidade do corpo físico. O que muitos chamam modernamente de clarividência, quer dizer, uma vidência à distância, sem que haja o concurso dos órgãos físicos da visão. O espírito vê e por esse motivo ele localizou, porque estava escrito nas antigas escrituras, na primeira revelação, o Velho Testamento, que o Salvador, o Messias, né, ele entraria em Jerusalém montado em uma jumentinha. E teria um jumentinho sob o seu jugo. Então, para que se cumprisse essas previsões, ele então localiza a distância pela visão espiritual, e quando os discípulos chegaram, realmente eles encontraram. Da mesma categoria, nós temos esse outro fenômeno, o da chamada pesca milagrosa. O fenômeno da pesca milagrosa é da mesma ordem de fenômeno. Jesus estava falando ou pregando às margens do Mar da Galileia, que na verdade é um grande reservatório de água doce, mas como tinha muita gente, ele então resolve subir em uma embarcação que era de Pedro, o pescador, afasta-se um pouco da margem e começa a falar. Lá pelas tantas, ele olha assim e fala para Pedro: Pedro, lança as tuas redes ali, ó, nas águas profundas. Pedro retrucou, falou: mestre, tem uma questão aí. Nós ficamos a noite inteira pescando, nós não pegamos nenhum peixe.
mas já que tu mandas, vou lançar as redes. Vejam, Jesus localiza o cardume, e ao localizar o cardume pela visão, pela vista espiritual, ou dupla vista, ele indica ali nas águas profundas. Pedro lança as redes, então. Eles pegaram uma grande quantidade de peixe. O barco que eles estavam quase submergiu e tiveram necessidade da ajuda de outros companheiros. Esse é um fenômeno da dupla vista. A visão espiritual. O Cristo localiza os peixes, eles lançam as redes e os capturam. Então, são fenômenos da mesma ordem. Não tem nada de milagroso aí, é um fenômeno perfeitamente explicável. Vamos falar agora um pouquinho sobre a mulher com o fluxo de sangue, a mulher hemorroíça, que eu, inclusive, tenho um estudo particular sobre esse tema, porque eu acho fantástico esse assunto da mulher hemorroíça, né? Fizemos uma ampla pesquisa. Se os companheiros quiserem, oportunamente, temos uma palestra só sobre esse assunto. O que nós temos aí é que a mulher, né, a Verônica ou Berenice, que os senhores não encontrarão o nome dela nos evangelhos sinóticos, só nos apócrifos que tem referência ao nome dessa mulher, que a mulher, infelizmente, era muito desvalorizada naquela época, né? Porque o modelo judaico é bastante patriarcal, muito machista. Ela sofria de um fluxo hemorrágico há cerca de 12 anos. Ela, então, ouvindo falar das curas que Jesus operava, ela foi ao seu encontro em Cafarnaum, saiu de Cesareia de Filipe e foi até Cafarnaum ao encontro de Jesus, porque ela acreditava que se ela tocasse ao menos nas suas vestes, ela ficaria curada. Vejam que movimento incrível da fé dessa mulher. Quando ela chega para tocar nas vestes, tinha um problema muito sério, porque a mulher com fluxo sanguíneo era considerada impura, imunda, e ela não podia tocar em absolutamente nada, segundo as orientações do livro de Levítico, lá da primeira revelação, mas ela quebra esses preconceitos, esses paradigmas. E ela, então, vendo que uma multidão o cercava, ela se ajoelha, começa a engatinhar por entre as pernas das pessoas e toca nas vestes de Jesus. Por trás, na franja azul, e nós explicamos tudo isso nesse outro estudo, não dá tempo para a gente falar sobre isso agora em detalhes. O Evangelho diz, Jesus sente que dele emana uma virtude. Hoje, em termos modernos, nós colocaríamos assim, Jesus sentiu o fluido vital que saiu de si, que ele doou automaticamente porque aquela mulher, a Berenice, se colocou em condição de receber esse fluido. E o fluxo cessou instantaneamente. Ele ficou tão abismado com aquilo que ele pergunta, quem me tocou a veste? Pedro diz, mas, Senhor, tem um monte de gente aqui por todo lado, como é que nós vamos saber? A mulher, ouvindo aquilo, lançou-se-lhe aos pés e disse, fui eu quem me tocou as vestes. O que ele disse para ela? Vá, a tua fé te curou. Vejam que ela se colocou na condição de receber desses fluidos vitais, emanados do espírito mais evoluído que esteve aqui entre nós. O fluido vital é ele que dá dinâmica ao movimento orgânico. Sem fluido vital, nós não conseguimos realizar ou nos manter nas nossas atividades físicas. Quando a gente reencarna, que a gente vem aqui para a Terra, nós temos uma cota de fluido vital. Essa cota é a necessária e suficiente para o desempenho da nossa tarefa. Ela é programada de acordo com a quantidade de tempo prevista aqui na Terra. É o fluido vital. Esse fluido vital, ele doou desse fluido vital. É ele que engendra os mecanismos do funcionamento do sistema orgânico. Quando um fluido vital, com as características do fluido vital do Cristo, entram em contato com uma região lesionada no corpo físico, onde as células não estão desempenhando as suas funções adequadamente, elas estão desordenadas, esse fluido vital ele age automaticamente, substituindo esse tecido lesionado, malsã, por um tecido sã, por um tecido novo, renovado. E aí, então, volta à normalidade das atividades funcionais naquele órgão e, logicamente, afetam todo o sistema orgânico. Por quê? Porque é a ação desse fluido.
é uma energia que é canalizada para aquele local. O que não tem muito mistério hoje em dia, porque nós vemos isso acontecer através do passe magnético. Nós vemos isso acontecer através da acupuntura, da eletroacupuntura, que reorganiza esse fluxo de energia no nosso corpo. Imaginem o fluido vital do Cristo agindo sobre uma região lesionada, trazendo automaticamente a cura para aquele local, e aí então ela ficou curada daquele problema. Seguindo então a nossa linha de raciocínio, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da multiplicação dos pães e dos peixes. Vejam que a doutrina espírita é tão incrível que ela consegue elucidar esse fenômeno através de duas formas. Kardec apresenta duas possibilidades no livro A Gênese, sendo que ele dá uma ênfase maior a uma delas. Nós podemos ter tido duas situações. Jesus, frente àquela multidão, os discípulos vêm até ele e afirmam que eles estão com fome. Jesus então pergunta aos discípulos: que tendes aí? Temos aqui alguns pães e alguns peixes. Dê-me então. Ao receber esses pães e esses peixes, o Cristo pode ter, através do fluido cósmico universal que preenche todas as coisas, todos os espaços, ele pode ter replicado esse alimento. Utilizando-os como padrão inicial, ele pode ter replicado os pães e os peixes, materialmente falando, a partir do fluido cósmico universal. Mas o codificador da doutrina apresenta também uma outra possibilidade. A alimentação que ele serviu não foi alimentação material. Não foram pães e peixes que foram replicados. Mas, naquele momento, a sua oratória, as suas vibrações funcionaram de maneira efetiva para que todos aqueles que ali se encontrassem não sentissem, naquele momento, a necessidade de se alimentar de maneira alguma por conta deles estarem inundados pelos fluidos do Cristo. Imaginem estar de frente de Jesus, ouvindo, escutando, sentindo as suas vibrações sublimes. A vontade de tomar água, a vontade de se alimentar, pode ser amainada completamente por um longo período de tempo. Essa é uma das propostas de Kardec. Vejam que às vezes acontecem coisas semelhantes conosco. Por exemplo, quando nós estamos enamorados, por exemplo, e o casal está ali conversando, numa troca de carinhos e carícias, de repente olha no relógio, já se decorreu um grande espaço de tempo, e eles nem notaram como que o tempo passou e nós nem percebemos. Porque o momento estava muito agradável. Aí nós temos a questão do tempo psicológico agindo. E existe o outro ponto, quando nós estamos, por exemplo, com uma dor, principalmente uma dor física, e que nós percebemos que parece que o tempo não passa, nós estamos angustiados por conta daquela dor e o tempo não passa, a gente não percebe. Então nós vemos nisso que a ação fluídica do Cristo, com a sua oratória, com a sua fala, com a sua presença, pode ter acalmado a necessidade deles em relação ao alimento material. É uma das possibilidades também de explicação. Como também a outra é válida, a partir da replicação dos pães e dos peixes, usando do fluido cósmico universal. Vale ressaltar aí, companheiros, que existe uma informação bastante importante também. Veja, para que ele começasse a realizar esse processo fantástico, ele solicitou dos discípulos uma colaboração. O que tendes aí para me oferecer? Como querendo dizer assim, olha, para você fazer uma coisa grande, oferece aquilo que você tem, dê aquilo que você possui, porque aí você vai conseguir replicar isso daí. E vai poder realizar grandes coisas, grandes obras. Então não se trata de um milagre, trata-se de um fenômeno natural, perfeitamente enquadrado no curso ordinário das leis da natureza.
Vamos falar agora sobre casos de influências espirituais. Também muito narrado nos evangelhos, e nós escolhemos essa daqui. Essa ocorrência, ela é muito curiosa. Isso aqui se deu, e eu vou ter que explicar para os senhores, porque devem ter pessoas aí que estão nos ouvindo nesse momento que gostam de estudar os evangelhos. Então já vou explicar logo para vocês que existe uma contradição nos evangelhos em relação a isso. Eu tenho, inclusive, um dos meus livros, eu estou com 5 livros no momento, é o livro Algumas Contradições Bíblicas, e o outro é Estudando as Contradições Bíblicas. E aqui nós temos uma contradição, mas nós vamos explicar o que aconteceu. É o seguinte: o evangelista Marcos e o evangelista Lucas falam que esse fenômeno em que um homem é liberto de uma influência espiritual, de vários espíritos que o estavam subjugando, Marcos e Lucas falam que isso aconteceu numa cidade nas margens do Mar da Galileia, cujo nome seria Gadara ou Gerasa. Muito bem. Gadara ou Gerasa são 2 cidades que realmente fazem parte da Decápolis. Decápolis ou Decápolis são as 10 cidades gregas. Quem lê os evangelhos encontra lá essas informações. Eram cidades que estavam sob a influência dos gregos, na cultura, na parte religiosa, na parte social também. Gadara ou Gerasa fazem parte da Decápolis. Porém, quando nós pegamos o mapa da época e analisamos, nós vamos ver que essa ocorrência não se deu em Gadara nem em Gerasa. Se deu numa cidade chamada Gergesa, que está no Evangelho de Mateus. Eu sei, companheiros, aí já não é uma culpa nossa da doutrina espírita, que muitos poderão pegar o seu Evangelho em casa para pesquisar e não encontrar Gergesa da forma como eu estou falando aqui no Evangelho de Mateus. Por quê? Para os senhores terem ideia, nós temos hoje mais de 20 Bíblias traduzidas para o português. E nenhuma consegue conversar com a outra. São todas diferentes. As traduções não são iguais. Existem várias modificações, adulterações, deturpações, que os tradutores fizeram para atender às necessidades e exigências dos seus núcleos religiosos. Então as Bíblias são todas diferentes. Os evangelhos também. Nós buscamos a informação na Bíblia de Jerusalém, que é tida pelos pesquisadores como sendo uma das mais fiéis ao texto hebraico. E o Mateus, que participou da viagem pelo Mar da Galileia, eles saíram de Cafarnaum, enfrentaram aquela tempestade, atravessaram o Mar da Galileia e chegaram em Gergesa, este local. E por que nós podemos afirmar ainda mais? Porque na narrativa diz que os espíritos, quando eles deixaram de exercer suas influências sobre aquele homem, os porcos que se encontravam próximos se assustaram, saíram correndo e caíram no mar, se precipitaram no mar. Se os senhores forem ver o mapa daquela época, os senhores vão ver que Gadara e Gerasa, elas estão muito distantes do mar. E a única que está beira-mar da Galileia é Gergesa. Então, a tradução certa é Gergesa, apresentado no Evangelho de Mateus, porque Mateus participou dessa viagem de Cafarnaum até Gergesa. Quando eles chegam a Gergesa, vem então um homem que há muito tempo estava sob forte influência espiritual. Ele trazia nos seus pulsos pedaços de corrente, nos seus tornozelos também, porque os habitantes de Gergesa tentaram mantê-lo acorrentado, mas ele arrebentava as correntes. E ele vivia junto com os animais, junto com os porcos, disputava alimento com eles. Olha que interessante. Quando Jesus desembarca, vem esse homem, olha para Jesus, e os espíritos que o estavam subjugando,
Subjugação é um termo encontrado no Livro dos Médiuns, lançado no ano de 1861. Quando os espíritos dominam fisicamente o indivíduo, chama-se subjugação. Os espíritos então falam assim para Jesus: o que temos a ver contigo, ó Filho do Altíssimo? Porventura, tu veio aqui nos fazer perder este? Traduzindo, para ficar mais fácil, os espíritos estavam perguntando a Jesus se ele veio ali para libertar aquele homem, para tirar o homem da subjugação da qual ele se encontrava. Olha que legal a resposta de Jesus. Ele estabeleceu um diálogo. E, na verdade, ele respondeu com uma pergunta: qual é o seu nome? Aí agora eu gostaria de abrir um parênteses. Porque lá, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, muitos irmãos nossos de outras agremiações religiosas usam essa passagem para combater a doutrina espírita. Porque lá dizem que o Senhor proibiu a comunicação com os mortos. Deixar bem claro que não foi o Senhor que proibiu. Foi Moisés que proibiu. E nem foi Moisés que escreveu. Quem escreveu foi Esdras, um escriba depois da saída do cativeiro da Babilônia. Moisés nunca escreveu absolutamente nada. Foi atribuído a ele. E lá em Deuteronômio 18 diz que quando eles chegassem na terra da promissão, na Canaã, a terra prometida, eles deveriam evitar o contato com o mundo espiritual. Uma proibição humana, não divina. Porque se fosse divina, nesse momento agora aqui, Jesus não teria estabelecido um diálogo com os espíritos. E ele estabeleceu, porque ele perguntou aos espíritos: qual é o seu nome? Ele está conversando com os espíritos. Os espíritos responderam: não, meu nome é Legião. Porque naquela época, falar legião tinha um sentido coletivo, né? Um agrupamento de 100 soldados romanos. Meu nome é Legião porque nós somos muitos. Então ele diz naquele momento que aquele homem está sob forte influência espiritual. Jesus, então, determina que eles se afastem. Na hora que isso acontece, em que eles começam a se desligar psiquicamente do homem, esse homem cai no solo e ele começa a estertorar, a gritar. Por isso que os animais, os porcos, que era a base da economia de Gergesa, se assustam e saem correndo em direção ao mar da Galileia e se afogam. Foi isso que aconteceu. Muitos aí dizem: Jesus colocou os espíritos dentro dos porcos. E os porcos, então, se precipitaram. Os porcos estão endemoniados. Nós sabemos que não existem demônios, mas as pessoas falam assim. E, na verdade, não foi isso. Apenas eles se assustaram com aqueles estertores do indivíduo que estava sendo liberto. E, naquele momento, não tinha como os espíritos realizarem outra coisa, porque eles estavam de frente do espírito mais evoluído que estava sobre a terra. E a sua autoridade espiritual apenas determinou que eles se afastassem. E eles não tinham como se negar a fazer isso. E vejam que as pessoas de Gergesa não reconheceram esse benefício que Jesus trouxe àquele cidadão. Ele foi expulso de Gergesa. Exatamente porque ele trouxe prejuízo por conta dos porcos que morreram afogados. Muitas vezes isso acontece conosco. Nós, às vezes, enxergamos somente os prejuízos materiais, em detrimento dos benefícios de ordem espiritual que muitas vezes nós alcançamos. Então, não é um milagre. Ele exerceu naquele momento a sua influência moral, os espíritos, então, se afastaram e liberaram psiquicamente aquele indivíduo. Sigamos, pois, então, agora no nosso próximo slide, onde nós temos um dos casos que é um dos casos mais espinhosos de se falar, que são os casos das ressurreições. O nosso último slide para o estudo de hoje. Gostaria de falar para os senhores que Jesus nunca ressuscitou ninguém quando esteve aqui na Terra. Nem ele ressuscitou a si próprio. E nós vamos explicar isso. Esse caso que está aqui nesse slide, dessa menina, é a filha de Jairo. Jairo era um doutor de sinagoga.
Quando Jesus volta de Gergesa para Cafarnaum, nesse momento, ele vai em direção à casa de Jairo. E no caminho, ele cura a mulher do fluxo de sangue. Essa é a sequência. Jairo vem ao encontro de Jesus e diz que a filha estava moribunda. Jesus, então, vai à casa de Jairo. Quando eles estão chegando à casa de Jairo, vem um serviçal de Jairo e diz: não dê ao mestre o trabalho de prosseguir a viagem. A sua filha está morta. Jesus, então, diz assim: não temais, creiais apenas. E prosseguiu a viagem. Quando eles chegam na casa de Jairo, as pessoas estão chorando e gritando porque a menina de 12 anos havia morrido. Ele olhou e disse: essa menina não está morta. Ela está apenas adormecida. Esses são os textos que nós encontramos nos evangelhos. Ela está apenas adormecida, e algumas traduções estão assim: ela apenas dorme. O que aconteceu, então, nesse caso? O que aconteceu no caso de Lázaro, o filho da viúva de Naim, a sogra de Pedro? O que aconteceu com o filho da viúva de Sarepta, lá no primeiro livro de Reis, no Velho Testamento, que Elias agiu sobre o jovem menino e ele volta às atividades? O que é isso? Esse estado aqui, pessoal, vocês podem depois pesquisar, chama-se síncope, morte aparente, chamado também de letargia. Não é catalepsia. Catalepsia é um enrijecimento muscular. Catalepsia. Letargia é um estado fisiológico em que o indivíduo tem todas as aparências da morte. Você pode pegar o esteto para auscultar o músculo cardíaco, não tem. Você pode medir a pressão arterial, não tem. Temperatura do corpo, ausente. Só tem uma forma de saber se o indivíduo está letárgico: eletroencefalograma, que determina ou detecta as atividades cerebrais. Fora isso, o indivíduo recebe um atestado de óbito e vai para sepultamento em estado letárgico. E, por sinal, na nossa literatura, nós temos vários casos de informações de pessoas que, ao serem exumadas por uma determinação judicial qualquer, são encontradas em posição, ou mesmo por uma mudança de estrutura física de cemitérios. Essas pessoas, ao serem exumadas, são encontradas em posição diferente daquela em que foram sepultadas. Arranhadas, as laterais do caixão arrebentadas. Esses casos são pessoas que foram enterradas em estado letárgico. Saíram da letargia, não sei com quanto tempo, porque já existem casos de letargia detectados com 7 dias em permanência letárgica. Ela sai da letargia debaixo de 7 palmos de terra. Aí agora não tem jeito, ela desencarna por asfixia. Vários e vários casos nós temos narrados dessa ocorrência. A nível espiritual, o que acontece? Os laços que prendem espírito à matéria estão enfraquecidos. Por estarem enfraquecidos, o organismo apresenta os quadros da morte. Mas o espírito não se desligou, não houve desencarnação. E aí, então, Jesus, quando chega na casa de Jairo, ele olha e vê que a menina está letárgica. Por isso que ele diz: essa menina não está morta, está adormecida, ou dorme. Lógico, não tinha como ele dizer assim: essa menina está em letargia. Eles iam olhar e falar: mas o que é isso? Ninguém saberia entender o que ele estava falando. Aí ele chega perto da menina, pega em uma das suas mãos e diz em latim: Talita cumi, que significa levanta-te. A menina abriu os olhos, de pronto, sentou-se, pôs-se de pé e começou a caminhar normalmente. Isso é conhecido como uma ressurreição. Mas, na verdade, ele restabeleceu os laços perispirituais, ele fortaleceu esses laços, o espírito retoma suas atividades junto ao
a sua estrutura fisiológica e ele continua, então, a exercer as suas tarefas. Assim foi com Lázaro. Alguém pode estar falando, mas o Evangelho diz que Lázaro cheirava mal. É verdade. Ele estava envolto com faixas e era leproso. Todas as vezes que nós envolvemos com faixas feridas, a exalação pútrida, a exalação fétida aumenta. Por isso cheirava mal. O filho da viúva de Naim, a mesma coisa. Caminhando no cortejo fúnebre, o Cristo viu que ele estava letárgico. Mandou parar e restabelece as atividades. A sogra de Pedro também, que inclusive criou um certo problema de relacionamento entre Jesus e Pedro, né? Porque ele foi lá e ressuscitou a sogra dele. Pedro não gostou nada dessa atitude, brincadeira, mas ela também estava letárgica e ele então consegue retirá-la do processo da letargia. Porque é um estado de morbidez, uma condição fisiológica em que o indivíduo apresenta os quadros da morte. Nesse caso, ele restabeleceu esses laços e eles voltam à atividade. Bom, mas nós temos que continuar com a nossa provocação para se entender isso. E eu lanço a pergunta aos senhores internautas: se os senhores já viram, na cidade onde os senhores moram, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro, a sogra de Pedro? Ninguém nunca viu. Aí alguém vai dizer, os senhores vão dizer, claro, já se passaram mais de 2000 anos, eles morreram. Certo. Então eles morreram uma vez, foram ressuscitados por Jesus, morreram a segunda vez, Jesus não estava mais aqui, ficaram mortos. Ok, então vamos lá. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Peguem lá depois e observem. Capítulo 9, versículo 27. Leiam. Está escrito assim: ao homem está ordenado morrer uma única vez. Ponto. Advindo com isto o juízo. Perfeito. Perfeito. Tem pessoas aí fora que usam isso contra a reencarnação. Não. Isso é contra a ressurreição. Porque nós, os reencarnacionistas, acreditamos que o homem só morre uma vez mesmo. Em cada existência, nós só morremos uma vez. Nas nossas existências anteriores, nós morremos uma vez em cada uma delas. Nessa existência, vamos morrer uma única vez também. Advindo com isso o juízo. O que é isso? Juízo é o tribunal interior, o eu, a consciência, que é o que acontece conosco quando nós desencarnarmos. Quando nós desencarnarmos, não vai ter ninguém lá nos esperando com um livro enorme, com o nome de todo mundo da Terra, e vai procurar o nosso nome e ver aquilo que nós fizemos de errado e tal. Não! É a nossa consciência que vai nos julgar. É o tribunal interior que vai nos julgar. E dessa ninguém consegue escapar, porque somos nós mesmos. Então, ao homem está ordenado morrer uma única vez, advindo com isto o juízo. Se Lázaro, o filho da viúva de Naim, a sogra de Pedro, a filha de Jairo, morreram uma vez, foram ressuscitados, depois morreram de novo, Jesus não estava mais aqui, eles morreram duas vezes. Se morreram duas vezes, Paulo é um grande de um mentiroso. Porque ele escreve aos Hebreus dizendo que o homem está ordenado morrer uma única vez. Advindo com isso o juízo. Então, na verdade, eles só morreram uma. Foi a vez que eles morreram e Jesus não estava mais aqui. A vez que eles realmente desencarnaram, porque nessa primeira situação era um estado de letargia, síncope ou morte aparente. Sabe quem entendeu direitinho o processo da ressurreição? Foi Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Olha que interessante. Ressurge no mundo espiritual com o nosso corpo perispiritual, com o nosso corpo espiritual. Esse é o sentido. Por quê? Porque a ressurreição da carne não existe. É impossível acontecer a ressurreição da matéria. O retorno de um corpo que apodreceu, que entrou em estado de putrefação, em que os seus átomos vão ser reaproveitados na natureza, esse corpo não tem mais como voltar às suas atividades físicas. Mas se alguém disser, não, Ademar, mas ele vai voltar num corpo glorioso. Não, glorioso não é corpo físico. E ressurreição é o retorno da carne, o que é impossível de acontecer porque é contrário às leis da natureza. E por fim,
para nós encerrarmos, porque já estamos chegando no nosso horário, a questão da ressurreição do Cristo. Muitas pessoas devem estar se perguntando. Tivemos, inclusive, agora, né, a Páscoa, em que se comemora a ressurreição de Jesus, a Páscoa cristã, né? Porque a Páscoa judaica é outra. A Páscoa judaica foi a passagem do anjo, entre aspas, o anjo da morte, ferindo de morte os primogênitos egípcios, para forçar a libertação do povo hebreu. Essa história não é nada disso, mas está lá no texto bíblico. Não aconteceu nada de espírito sair matando primogênito. Isso é uma invenção que está lá nos textos, é uma lenda, né? Um mito, numa tentativa de se explicar a saída do povo hebreu. Então, essa passagem, esse Pasquê, é a Páscoa judaica. Para os cristãos, a ressurreição do Cristo. O Cristo, ele não ressuscitou, pessoal. O corpo dele sumiu lá do túmulo. Agora, ninguém sabe como. Ele pode ter sofrido um processo de desagregação atômica mais rápida. Ele pode ter sido retirado pelos próprios romanos do sepulcro, para que não se tivesse um corpo para se venerar, um local para se venerar, e isso não aguçar cada vez mais o desejo daquelas pessoas de se libertar do jugo do Império Romano. Ele pode ter sido retirado pelos essênios. Existem várias suposições. Várias suposições. Agora, daí a dizer que ele ressuscitou, há uma distância enorme. Porque quando ele aparece para Maria de Madalena no horto, e Maria vai abraçar, ele fala, não, Maria, não me toques, ainda não subi ao Pai. Ele estava na forma espiritual dele. Ela poderia se assustar. Quando ele viaja com os discípulos para Emaús, ele estava na sua forma espiritual. Quando ele chega na casa onde os discípulos estão reunidos, uma casa totalmente fechada, ele entra pela parede de madeira ou qualquer outro tipo de material, eles se assustam, porque eles pensaram que era um fantasma. Veja, ele estava na sua forma espiritual. Ele entra, eles se assustam, Tomé vem e fala, mas aí eu quero tocar você para ter certeza. Ele, tudo bem. Ele adensa a sua forma perispiritual. Vejam, o conhecimento de Jesus, das leis da natureza, ele adensa e fala, Tomé, pode tocar aí na chaga aí, ó, sem problema. Tomé toca, realmente é ele. E quando ele volta para o mundo espiritual, que é o fenômeno chamado de ascensão do Senhor, ele está na sua forma espiritual. Ele vai como espírito. Por quê? Porque não tem como a carne e o sangue herdar o reino de Deus. Já disse o apóstolo Paulo, nessa sequência que eu falei, do capítulo 5, verso 44 até o 54. Porque o que é corruptível não pode herdar o incorruptível. O que é matéria não pode ir para o mundo espiritual. Então, o que aconteceu com o corpo do Cristo, ninguém sabe. São especulações que existem. Agora, ele ressurge espiritualmente para eles, para Maria de Madalena e depois adiante dos discípulos que se encontravam em um local hermeticamente fechado. Então, companheiros, nunca aconteceu ressurreição, aconteceram casos de retorno do espírito, de restabelecimento perispiritual de indivíduos que estavam letárgicos, em estado de síncope, ou também conhecido pelo nome de morte aparente. E para finalizar, pessoal, como ela é uma palestra de caráter bastante técnico, gostaríamos apenas de deixar claro para os senhores de que a grande transformação que nós precisamos estabelecer, que seria aí um milagre, entre aspas, em nossas vidas, é simplesmente da nossa reforma interior. Essa é a grande tarefa a ser executada por cada um de nós. Este é o grande prodígio, este é o grande fenômeno que nós temos que transformar a nossa vida cada vez melhor em nos transformando interiormente. Então nós vamos pegar todos esses conhecimentos que a doutrina espírita nos faculta, nos oferece, para a produção da nossa reforma íntima, que é o que vale para a execução das nossas tarefas. Ok, pessoal? Agradeço muito a participação de todos vocês. Um forte abraço. Que Deus os abençoe sempre nas nossas